Sabe, os 5 primeiros versículos do Evangelho de João formam, possivelmente, o parágrafo mais debatido de toda a história humana. Com certeza. É um texto muito denso. É tipo, guerras literais e intelectuais já foram travadas por causa da semântica dessas poucas linhas. Existe um peso monumental ali, né? Ah, sem dúvida. E geralmente quando a gente olha para um texto tão antigo, um texto clássico, que já foi lido, dissecado e repetido bilhões de vezes ao longo dos séculos... A gente acha que já sabe tudo. Exato. Cria-se aquela expectativa de que não há mais segredos escondidos. É como olhar para a planta de um prédio famoso. A gente vê as linhas, os pilares, e a mente já conclui na hora que entende como a fundação foi construída. Mas o perigo da familiaridade é exatamente esse. Nós nos acostumamos com a estrutura e essa repetição histórica traz um certo conforto, sabe? Uma sensação ilusória de que o texto já entregou tudo o que tinha para entregar. O senso crítico meio que adormece, né? Totalmente, a gente para de questionar as engrenagens. Mas e se a leitura tradicional estiver deixando passar o verdadeiro mecanismo da obra? E se for preciso colocar uma lente completamente diferente para que essa planta arquitetônica revele fundações invisíveis? Isso mudaria totalmente a forma de compreender a estrutura inteira. Exato. E o nosso mergulho profundo de hoje é justamente para destrinchar um documento teológico que faz exatamente isso. Nós vamos examinar um texto intitulado Visão Triofanista dos Evangelhos, sublinhado João 1.1 a 5. Escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. Isso, o autor pega esse espaço minúsculo de texto e, ele propõe uma visão que abala as estruturas da leitura clássica. É uma desconstrução e tanto. Sim. O argumento central dele é que essa passagem não é apenas uma introdução poética sobre Jesus. Na verdade, seria uma revelação técnica da natureza divina e eterna do Espírito Santo. Que antes de se manifestar em um corpo físico, já existia desde o princípio como a própria essência singular de Deus. E o que torna esse material tão fascinante é a forma como ele mexe com dogmas profundamente estabelecidos. E aqui, acho crucial fazermos uma pausa e um alinhamento sobre a nossa abordagem de hoje para quem está nos ouvindo. Por favor, é sempre bom deixar as regras do jogo claras. Religiosas e teológicas tão densas, vale lembrar que o nosso objetivo aqui não é debater se essa teologia está certa ou errada do ponto de vista da fé. Não estamos tomando partido de forma alguma. Exato. A nossa missão é puramente analítica. Nós vamos dissecar a mecânica brilhante do argumento que o autor constrói, entender como as engrenagens dessa hipótese funcionam. Explorar as referências que ele utiliza. Trata-se de compreender a lógica interna do documento de forma totalmente neutra, para que quem nos acompanha possa enxergar a complexidade dessa perspectiva. Apenas reportar o que está ali. Perfeito. Feito esse aviso aos navegantes, vamos desempacotar as ideias. Vamos lá. A grande questão que vai nortear essa conversa é a seguinte: se comprarmos a premissa dessa visão específica, que o autor chama de triunfânica, como isso altera do avesso a interpretação de como o universo foi criado e, principalmente, a identidade de Cristo? É uma pergunta de $1 milhão. E para desatar esse nó, a lógica exige começar exatamente de onde o texto começa. Antes do Big Bang. Antes da matéria. Antes do próprio conceito de tempo. Nossa, ok. O ponto de partida do documento é a frase de abertura do Evangelho, certo? No princípio era a palavra, o Logos. Isso mesmo. E o autor não trata essa palavra como uma metáfora romântica ou como um segundo ser que estava sentadinho ao lado de Deus. Certo. Ele argumenta de forma muito incisiva que essa palavra é o próprio Espírito Santo. É a essência pura e indivisível da divindade. Mas como ele prova que essa palavra não é um produto ou algo que Deus fabricou no início? O documento faz um contraste teológico muito elegante usando o livro de Provérbios. Passagem sobre a sabedoria, Provérbios 8. Exatamente. Em Provérbios 8, versículos 22 e 23, a sabedoria é personificada, mas o texto deixa bem claro que ela foi criada ou estabelecida no princípio dos caminhos de Deus. Entendi. Então é um atributo gerado.
Teve um começo. Isso. Mas o autor do documento aponta que João está elevando a palavra a um patamar infinitamente superior a essa sabedoria humana ou criada. A palavra não teve um início de fabricação, então. Nenhuma. Ela é absolutamente pré-existente e eterna. Para amarrar esse conceito, o texto cruza essa ideia com a primeira epístola de João e com João 17,5, que menciona a glória que já existia antes mesmo da fundação do mundo. Deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia, só para ver se eu acompanhei o raciocínio. Claro, manda ver. Pense na diferença brutal entre a palavra falada e o pensamento. Quando falamos algo, o som é gerado naquele instante, certo? Ele tem um começo ali no ar, na vibração. Certo. Mas o pensamento puro é como se a palavra descrita no texto fosse o pensamento intrínseco de uma mente imensurável, algo que já existe em sua totalidade lá dentro, como essência, antes de qualquer necessidade de ser verbalizado. Essa é uma excelente forma de colocar. Mas aqui entra uma pulga atrás da orelha. O documento foca muito na expressão de que a palavra estava dentro de Deus. Como o autor evita a armadilha de fazer parecer que essa palavra era apenas um projeto engavetado. Um projeto engavetado? É tipo uma simples criação divina que Deus guardava em uma estante cósmica para usar depois. Como ele diferencia isso? Olha, essa distinção central e talvez a mais delicada do documento, e é onde o conceito técnico da visão se justifica de verdade. O autor é muito categórico nisso. O que ele diz? Ele diz que estar dentro de indica uma manifestação pessoal e teofânica. Teofânica? Precisamos fazer uma pequena pausa cirúrgica no vocabulário aí. Com certeza. Teofania, no estudo teológico, significa a manifestação visível de Deus. E a visão triofânica proposta pelo autor não significa três deuses, mas sim a manifestação daquela única essência. Então a palavra estar dentro não é um objeto na estante. Não, de forma alguma. É uma coexistência íntima e absoluta. É a própria essência existindo no interior da divindade antes de tomar uma forma física. Não são duas entidades. Exato. É uma única essência operando em sua plenitude que mais tarde se manifesta. Nossa. Então, se a palavra não estava apenas guardada, mas era a própria essência pulsando dentro de Deus, a próxima equação que o autor precisa resolver é gigantesca. E qual seria? Porque o Evangelho continua e crava o seguinte: a palavra era Deus. O desafio aqui é bem óbvio. Como o documento constrói o argumento da divindade sem esbarrar na ideia de que existem múltiplos deuses sentados em tronos diferentes? Ele faz isso martelando a ideia de unicidade absoluta. Ele foca exaustivamente nessa frase, a palavra era Deus. Ele não deixa espaço para divisão. E nenhum espaço. O documento defende a plena divindade do verbo encarnado, usando referências de muito peso, como Romanos 9:5, que chama Cristo de Deus bendito para sempre, Sim. e Apocalipse 19:13, onde o cavaleiro celestial é literalmente nomeado como a palavra de Deus. Entendi. Mas deve ter um pilar central aí, não? Aí somos um. Ah, sim. E aqui é onde as linhas teológicas costumam divergir drasticamente, né? Muito. Porque para o cristianismo tradicional, esse um geralmente indica uma unidade de propósito ou uma trindade de pessoas distintas que concordam perfeitamente. Como essa lente teofônica do documento lê esse um? O documento rejeita explicitamente a ideia de pessoas distintas. Rejeita mesmo. Sim. O autor enfatiza que a palavra um aí designa puramente a essência. Ele não está falando de um comitê divino que vota em unanimidade, sabe? Certo, não é um conselho. Não. A visão triofônica argumenta que não existem três pessoas separadas, mas uma unicidade divina absoluta. É o mesmíssimo Espírito Santo, a mesma substância, apenas em uma manifestação diferente. A essência não se divide ao se manifestar em um corpo físico. Bom, certo, mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo agora, usando a própria Bíblia contra esse argumento que estamos analisando. Pode mandar. Se é uma única essência, uma unicidade absoluta onde não existem pessoas separadas, a gente chega num problema de lógica relacional. Como assim? O próprio documento cita João 5,20, que diz abertamente o Pai ama o Filho. Em um nível puramente lógico, como uma única essência ama a si mesma dessa forma? É uma ótima pergunta. Porque como existe uma dinâmica de mostrar o que faz,
como o texto bíblico diz, sem que sejam duas entidades conversando. Se não for bem compreendido, soa como um narcisismo cósmico, não acha? Ou pior, um teatro onde Deus fica falando consigo mesmo. Esse questionamento é brilhante. E eu diria que é exatamente nesse ponto de atrito que o autor introduz a ferramenta técnica mais importante da sua tese para resolver esse paradoxo. E qual é a ferramenta? Ele utiliza o conceito de antropopatismo. Antropopatismo. Nossa, é um termo que assusta à primeira vista. Parece um palavrão teológico, né? Totalmente. Como isso funciona na mecânica dessa teologia? A etimologia da palavra ajuda muito a entender. Antropo vem de homem e patos vem de sentimento ou paixão. Antropopatismo é a atribuição de sentimentos, ações ou dinâmicas relacionais humanas a Deus. Ah, então é uma adaptação de linguagem. Exato. O autor argumenta que a mente humana é incapaz de processar a mecânica crua do infinito. Então, a linguagem bíblica adapta o insondável para a nossa realidade. Então, quando fala do filho? O filho, na visão do autor, representa estritamente o corpo físico, a humanidade de Cristo, que atua como um instrumento da redenção. Ah, então o amor do pai pelo filho não é o cenário clássico de duas figuras divinas trocando abraços ou elogios sentadas numa nuvem. Longe disso. O autor explica que a linguagem relacional é uma metáfora funcional, reflete o propósito redentor. Faz sentido. É o Espírito Santo, que é o Pai, amando e validando a obra de salvação que está sendo executada através daquele vaso humano específico que é o Filho. A Bíblia usa o vocabulário de amor familiar para explicar um mistério que é quase quântico, então. É uma interface de comunicação perfeita. O antropopatismo permite que a humanidade entenda a relação entre a essência invisível e a manifestação visível, sem quebrar a regra de ouro da unicidade absoluta que o documento defende. Isso muda completamente o jogo da leitura. É como se o texto original estivesse usando a melhor interface de usuário disponível, que é a linguagem familiar humana, para descrever o código de um sistema operacional divino. Adorei a metáfora do sistema operacional. E já que entramos no território de sistemas operacionais, se aceitarmos essa premissa de que essa palavra é a essência pura e única da divindade, a gente precisa avançar para o próximo ato do prólogo de João. Sim, a ação. Porque até agora estamos meio que flutuando no vazio antes da criação. Mas o texto de João acelera para a ação, material, a construção do universo físico. E a transição que o documento faz aqui é formidável. O argumento passa da identidade eterna dessa palavra para sua autoridade absoluta e executiva. Ele foca na criação mesmo. Sim, o texto se debruça sobre aquelas frases fortes, por ela foram feitas todas as coisas, e sem ela não foi feito coisa alguma. Ou seja, o Logos, a palavra, não é um observador passivo no banco de trás do universo. De jeito nenhum. Ela tem um volante. E o autor cruza de forma muito astuta o Antigo e o Novo Testamento para mostrar o mecanismo dessa criação. Como ele faz essa ponte? Ele pega o haja luz do Gênesis e o Salmo 33:6, que declara que os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e conecta tudo isso diretamente à manifestação de Cristo. Mas espera aí, como ele insere Cristo nessa engenharia do cosmos físico, mantendo aquela unicidade que a gente acabou de discutir? É uma boa dúvida. Porque se Cristo é a manifestação física, que veio milênios depois, como ele criou as estrelas lá no princípio? Aí é que está. O autor recorre a Colossenses 1,16, que afirma que todas as coisas, nos céus e na terra, foram criadas por Cristo. Mas ele coloca uma lente de aumento numa ressalva vital. A criação ocorreu por Cristo na condição de Pai. Ah, na condição de Pai. Ou seja, na condição de Espírito Santo pré-encarnado. Ele reforça essa dinâmica com Hebreus 1:2, apontando que Deus fez o universo por meio da essência do Filho. Entendi. Mas o argumento atinge seu ápice mesmo com Atos 17, versículos 24 e 25.
O ponto não é apenas que a palavra fabricou o universo, é que nada existe fora dessa palavra. Novamente, eu acho que precisamos de uma analogia palpável para quem está ouvindo processar a magnitude disso. Analogias são sempre bem-vindas. Eu gosto muito da ideia do código-fonte de um software absurdamente complexo. Voltando para a tecnologia, Sim, o código-fonte não é apenas uma ferramenta que o programador usou para construir o programa no passado e depois deletou, certo? certo, ele continua lá. O código é o que mantém o programa rodando a cada milésimo de segundo no processador. Se o código-fonte for retirado do ar agora, a realidade inteira daquele software desaba na mesma hora. Exatamente isso. O que o documento parece estar defendendo é que a palavra não foi apenas o arquiteto que desenhou a planta do universo, apertou o botão de iniciar e, sei lá, foi tirar férias. Definitivamente não tirou férias. A palavra é o sustentador. A malha invisível, a força gravitacional e atômica que impede a realidade de se desintegrar. Essa é a melhor forma de traduzir a tese do autor. A essência da divindade é a própria infraestrutura da realidade material. Se a palavra cessasse, o universo não apenas pararia, ele simplesmente deixaria de existir. A cabeça chega a explodir pensando nisso. Pois é, mas o roteiro do documento não para na física, na poeira estelar ou nas leis da gravidade. Depois de estabelecer a criação da matéria, o texto mergulha em algo muito mais complexo e dramático. A criação espiritual e o intelecto da humanidade. É onde entram os conceitos de vida, luz e a inevitável colisão frontal com as trevas. Isso, chegamos àqueles versículos que são super poéticos, mas muito densos. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando o autor aplica essa mesma ferramenta analítica triofânica, o que ele extrai dessas palavras? Bom, primeiro ele faz questão de desvincular o conceito de vida da mera biologia. A vida aqui não é o coração bombeando sangue ou os pulmões inflando. Não é fisiologia. Exato, isso é fisiologia. A vida no Logos é espiritual, incorruptível e eterna. O documento traz João 5,26, que afirma que Jesus tem vida em si mesmo, e a famosa declaração de João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o argumento é que, como Jesus é o próprio Espírito Santo encarnado nessa visão triofônica, ele não apenas tem vida para dar. Não. A essência dele é a própria vida verdadeira. E quando essa vida entra em contato com o intelecto e o espírito humano, ela se traduz em um fenômeno específico, a luz. A luz funcionando como um sinônimo exato para a verdade. Precisamente. O autor fundamenta isso com João 8,12 e João 14,6, solidificando a premissa de que a luz ilumina o espírito e revela a verdade absoluta da realidade. Jesus é essa luz operando no mundo material. E como em todo grande épico ou narrativa fundamental, a introdução da luz exige a presença do antagonista, né? Com certeza. O clímax desse prólogo de João é o grande embate cósmico. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E agora nós entramos num campo minado. O que exatamente são essas trevas sob a ótica da pesquisa do irmão Marcelo Oliveira? É uma ótima pergunta, porque altera a forma como vemos o problema. Porque, quando se fala de trevas, a primeira imagem que vem à mente costuma ser a moralidade bíblica padrão, né? O pecado, o mal, pessoas fazendo coisas ruins, um exército de sombras invadindo a luz. E o documento reconhece que o mal e o pecado fazem parte dessa escuridão. Ele faz referência a João 3,19, que relata como as pessoas amaram mais as trevas porque suas obras eram más. Mas tem uma camada mais profunda aí. Sim, a camada mais profunda e talvez a mais assustadora que o autor destaca é a lente epistemológica. As trevas não são apenas maldade ativa, são fundamentalmente a ignorância espiritual profunda. Ignorância espiritual? Sim. Ele cita a segunda carta aos Coríntios, 4,4, que descreve como o Deus deste mundo cegou o entendimento à mente dos incrédulos. As trevas formam uma oposição brutal, invisível, que atua diretamente na capacidade cognitiva e espiritual de percepção. Tem um detalhe fascinante nisso, algo que passa batido numa leitura rápida. O verbo escolhido é compreender.
O texto diz que as trevas não a compreenderam. Exato, não a compreenderam. E o documento cita João 1:10 e 11, mostrando que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por ela, e mesmo assim o mundo não a reconheceu. Pensa no peso disso. É imenso. O fracasso das trevas em apagar a luz não se dá por uma simples falta de força bruta. O texto não fala que as trevas tentaram esmagar a luz com poder bélico e falharam. A derrota das trevas, paradoxalmente, é uma falha cognitiva. É uma cegueira. Isso. A ignorância espiritual cega a mente de tal forma que o mundo estava olhando para o código-fonte do próprio universo materializado em carne na frente deles e simplesmente não teve a capacidade intelectual e espiritual de processar o que estava vendo. Essa constatação muda totalmente a natureza da guerra descrita no Evangelho. Não é um conflito de super-heróis disparando raios de energia uns contra os outros. É uma batalha ontológica e de percepção. É a verdade pura contra um vácuo de ignorância. Isso. A essência existencial brilhando contra um vácuo tão denso que se torna uma entidade quase palpável às trevas. E por mais densa que seja essa escuridão, o documento é implacável na conclusão. De que as trevas não entenderam. E, como consequência lógica, não puderam vencê-la. Uma cegueira, induzida ou voluntária, pode obscurecer a visão de quem está com os olhos vendados, mas jamais poderá extinguir a fonte da luz, principalmente porque essa fonte é o próprio sustentáculo de toda a realidade existente. Bom, nós mergulhamos fundo em conceitos de altíssima complexidade aqui hoje. Filosofia, teologia, linguística. Para garantir que nada se perca, vamos fazer um sobrevoo e amarrar essas pontas. Vamos lá. Como é possível sintetizar a arquitetura principal dessa tese para quem nos acompanhou até aqui? O resumo da ópera é o seguinte: a visão triofanista elaborada pelo irmão Marcelo Oliveira oferece uma reengenharia completa da leitura do prólogo de João. Uma mudança de paradigma. Total. Ela propõe que Cristo não seja visto como um mensageiro enviado de longe, muito menos como uma divindade secundária ou uma das 3 pessoas distintas de um conselho celestial. A visão triofânica defende uma unicidade absoluta. Jesus sendo a própria essência de Deus. Exatamente. A essência singular e indissociável de Deus, o Espírito Santo, que assumiu a forma humana. O documento estrutura a lógica de que foi essa mesma força eterna, sem divisão alguma de substância, que idealizou e arquitetou o universo antes do tempo. E que atua como a malha que sustenta cada átomo. Que sustenta tudo hoje e que interveio na história humana, trazendo a luz da verdade para um mundo asfixiado pela ignorância espiritual. É uma tese robusta que visa proteger, acima de tudo, a ideia central de que existe apenas um único Deus operando do início ao fim. Com certeza. E, sabe, toda essa dinâmica entre a manifestação da luz e a natureza das trevas me leva a um último pensamento. Algo que ficou martelando na minha cabeça enquanto cruzávamos essas ideias. Ah, é? Qual seria o ponto de inflexão? O documento deixa escancarado que a principal característica das trevas é essa incapacidade visceral de compreender a luz. A cegueira da mente. Sim, o não reconhecer. E isso levanta uma questão filosófica imensa sobre a condição humana. Se a grande tragédia descrita nesses versículos antigos é fundamentalmente uma falha de compreensão, onde você quer chegar? Até que ponto a ignorância espiritual, essa cegueira de percepção que o autor menciona, é o verdadeiro e maior obstáculo para a elevação ou a redenção humana, superando até mesmo a maldade intencional em si. Nossa, é uma provocação profunda. Isso tira o foco exclusivo da moralidade de ações e coloca na percepção da realidade. Exatamente. Fica esse convite de reflexão para quem nos ouve. Qual é a diferença, no fim das contas, entre resistir ativamente à verdade porque existe uma intenção ruim e simplesmente ser incapaz de captar essa verdade porque a mente está operando numa frequência de absoluta incompreensão? É como segurar a planta de um edifício magnífico nas mãos sob a luz do sol, mas não ter a menor ideia de como ler arquitetura. Perfeito. O prédio está lá, o mapa está lá, mas o intelecto permanece completamente no escuro. Fica a provocação para fechar a nossa jornada de hoje.